Oi, Sagitário! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Sagitário no seu mapa ou algum planeta na casa 9. E se você lida também com o Sagitário, pode ser que aqui tenha um recado para você. Bom, eu já peço a sua sabedoria e o seu discernimento para escutar esta mensagem, porque é para o coletivo e ela não vai falar com todos, então adeque na sua vida somente o que fizer sentido. Bom, se este vídeo te ajudar e contribuir aí com o seu processo de expansão da consciência e de reflexão, você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal. E é isso. Vamos lá, vamos ver aí o que nós temos para vocês essa semana, apesar de ser uma mensagem atemporal para Sagitário. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço por favor que abram esta via. A via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade. E que assim seja. Por favor, qual a mensagem para Sagitário, casa 9? Sagitário. Um tempo perfeito. Você está pronto. Abundância. Grupo de almas. Essa carta ela fala sobre pessoas específicas que ressoam com você, com a sua alma, pessoas que têm afinidade a você com a sua alma. Que a gente fala com a sua alma, não é com somente esse mundo terreno, né? Questões superficiais, a gente fala de afinidade de alma aqui. Pode ser pessoas ou pode ser uma pessoa específica. Aqui chegou um momento de você se conectar com esse grupo na sua vida. Ou com uma pessoa específica que está atrelado ao mesmo grupo de alma que você. Quando a gente fala isso, aqui pode ser de fato o mesmo grupo de almas se a gente pensa num aspecto de conexões espirituais que estão atreladas à mesma essência e à mesma fonte. Por exemplo, aqui é muito particular dar esse exemplo. Por exemplo, assim, pessoas que pertencem ao mesmo grupo de almas. Às vezes são pessoas que compartilham da mesma egrégora espiritual. Então aqui eu vejo que você está pronto para uma conexão dessas na sua vida. Chegou um momento. Provavelmente, se chegou um momento, é porque estava havendo uma preparação para este encontro ou para estes encontros. Se aqui a gente fala de pessoas agora novas que estão entrando no seu caminho. Mas, de alguma forma, é como se você não estivesse se sentindo preparado para essa conexão ou para se conectar com essas pessoas. É como se houvesse uma falta, uma ausência de encorajamento, de fé, de otimismo. Aqui eu tenho uma outra perspectiva também, mas no amplo aspecto é essa mensagem mesmo, mas para um grupo pequeno que talvez você já recebeu uma mensagem que você tem uma conexão específica na sua vida, é como se você não estivesse depositando fé e confiança de que você vai se conectar com essa pessoa ou com um grupo de pessoas que têm afinidade com você. É como se você não estivesse confiante de que isso acontece na sua vida, mas aqui vai acontecer. E para muitos é como se tivesse um momento, ele está próximo de chegar, né? A partir do momento que você chegar nesse vídeo, é como se um momento já estivesse para acontecer, de você se reunir com essa pessoa ou com essas pessoas específicas na sua vida. Aqui a gente fala de um encontro com pessoas ou uma pessoa que tem uma conexão espiritual. Porque se é uma conexão de almas, é uma conexão espiritual. E se tem esse encontro, é porque é importante para a espiritualidade. Mas você não está se sentindo pronto ou preparado. Ou pode ser a pessoa que você lida. Tinham 10 de espadas aqui no fundo, alguns passaram por uma finalização. Ou precisaram passar de fato para essa finalização nesse aspecto de uma limpeza de caminhos, né? De uma preparação para se conectar com essa pessoa ou esse grupo de pessoas. Com o tarô, por favor, para Sagitário. A roda da fortuna, chegou o momento, Sagitário.
um tempo perfeito para se conectar com uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem afinidade com a sua alma. Isso significa o quê? Quando você se conectar com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas, a sua alma vai reconhecer, porque provavelmente já teve uma existência lá atrás em que vocês já se conectaram. E porque também tem afinidade, até mesmo de egrégora espiritual aqui. Sagitário. Um 7 de copas. Rainha de espadas. Aqui para essa conexão com essas pessoas ou essa pessoa específica acontecer, você passou por muitas questões desafiadoras, houve encerramentos de ciclos muito grandes na sua vida. E é como se você ainda estivesse com algumas marcas desses encerramentos e dessas finalizações. E de alguma forma, como a carta Você Está Pronto, ela veio meio invertida aqui pra mim, isso fala de uma, talvez de uma autoconfiança, uma ausência talvez aí de autoconfiança, que está te deixando até um pouco, até mesmo tem uma questão assim um pouco ilusória quanto às suas questões, sabe? Isso está fazendo você talvez ter uma atitude mais rígida na sua vida. E pode ser que você haja dessa forma com essas conexões ou essa conexão específica agora. Porque você passou por situações que não tinham afinidade com a sua alma. E isso fez você precisar encerrar um ciclo muito doído na sua vida. E agora você está na defensiva, exatamente. Mas aqui o que acontece? Sabe quando a gente pensa assim, você já ouviu aquela frase assim, nossa, é a pessoa certa na hora errada. Esses dias eu tava me questionando, será mesmo? Porque às vezes é a pessoa certa na hora certa. Às vezes tem algum propósito daquela pessoa ter entrado, por mais que não fosse a hora certa. Basta a gente ter uma visão diferente às vezes. E obviamente aqui a gente fala até mesmo das suas próprias questões defensivas perante essa situação. Porque eu acredito que se talvez a espiritualidade esteja colocando essa situação na sua vida, é porque tem um momento certo. Então, não necessariamente é a pessoa certa na hora errada. Às vezes é a pessoa certa na hora certa para aquele aprendizado ou para aquela situação específica, para aquele encontro, para alguma coisa que precisa acontecer naquele momento. E não necessariamente essa pessoa ou esse grupo de pessoas permanecerá na sua vida. Não necessariamente. Mas agora vamos falar de você, né? E aí você pode inverter também essa situação. Mas aqui eu vejo você muito na defensiva mesmo para essa situação na sua vida. Você está defensivo e você está ríspido e cortante. E pode ser também que você tenha uma visão muito ilusória dessa situação. Aqui, alguma situação na sua vida está sendo colocada perante os seus caminhos. E aqui a gente fala de... Eu vou colocar que é uma pessoa, tá? Mas você pode adequar isso na sua vida. Uma pessoa que tem uma conexão de almas com você. Mas de alguma forma, ao cruzar com essa pessoa, é como se você tivesse uma visão ilusória. E perante essa visão ilusória que você tem dessa situação, você está rígido, cortante e também na defensiva para se abrir para essa pessoa específica ou essa situação. É uma dificuldade de confiar, porque você já foi traído. Por isso essa defensiva. Exatamente, aqui com o 7 de paus embaixo da carta da abundância, que fala sobre fé e otimismo, você se coloca na defensiva e até mesmo negativo demais perante essa situação. E tem uma questão ilusória envolvida perante essa situação na sua vida. Vamos ver aqui um complemento. O Papa. Aqui
tem uma questão de valores envolvidos. Essa sua defensiva tá atrelada a valores. Nossa, gente, um mago com a justiça. Nossa. O Rei de Ouros. O 5 de Copas. Bom, aqui eu não tenho nem muito o que falar. Perante todas essas cartas, chegou o momento de você se conectar com alguma situação que é justa para sua vida. Mas é como se dentro de você, perante alguma situação específica, isso pode estar atrelado a questões desafiadoras que você viveu, isso pode estar atrelado a valores, a moral. Enfim, é como se você custasse a enxergar algo positivo dessa situação. É como se a todo custo você, perante um aspecto até mesmo da sua imaginação, você se esforçasse para enxergar essa situação de uma forma pejorativa e negativa. Tem um aspecto ilusório perante essa situação. Tem alguma questão ilusória envolvida aqui. Sagitário. Essa mensagem ela tá indo para uma outra perspectiva também. Aqui, um Pajem de Paus, são muitos arcanos maiores, gente. Se aqui não tem uma questão muito importante envolvida, aqui é uma situação muito importante na mesa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores. Uma Rainha de Copas. Nossa, a força. Exatamente, você se contém, você se priva, a estrela. Você se contém, você se segura para não se abrir e para não ser receptivo perante essa situação, com uma postura extremamente rígida e até mesmo ilusória. Aqui é como se essa situação chega na sua vida e o seu desejo é de fato se abrir. O Cavaleiro de Paus, ele tem esse aspecto até, no lado negativo, ele pode ser até um pouco impulsivo demais. Mas aqui tem uma questão de um desejo, o seu desejo interno é poder se abrir, é poder... se aqui, por exemplo, a gente fala de uma pessoa na sua vida, se a gente fala de... Vamos pensar que pode ser um relacionamento. Principalmente se há uma situação que volta para sua vida. É como se o seu desejo interno fosse se abrir... Sabe aquela frase assim, nossa, o meu desejo é correr para os braços dessa pessoa? Basicamente isso. Sei que a gente fala de um relacionamento afetivo, mas não necessariamente, pode ser diversas situações. O seu desejo interno é como se fosse se entregar algo seu, sincero, mas você não faz isso, você se priva e você se segura. Até mesmo se mantendo rígido demais, sendo que o seu desejo talvez seria ser uma pessoa mais amorosa. Mas aqui é como se você não fizesse isso, mas isso está atrelado a questões de um aspecto até mesmo ilusório, está atrelado também a valores e uma defensiva sua, uma dificuldade de confiar, enfim, são questões muito particulares que você viveu. Mas aqui a gente fala de algo que inclusive é destinado nos seus caminhos, por isso tantos arcanos maiores. Aqui é uma situação que é destinada a acontecer. E esse acontecer... Às vezes, é simplesmente alguma coisa que precisa acontecer dentro desse grupo, dessa situação. Agora, eu tenho uma outra perspectiva aqui. Essa é uma mensagem, tá? Você pode adequar isso na sua vida. Eu vou dar uma outra perspectiva que pode ser também. Aqui, para alguns, tem alguma questão envolvida nessa situação de justiça. Eu não sei se você está enfrentando uma causa de justiça, para muitos sim, tem uma questão de justiça envolvida. Eu vou dar uma outra perspectiva para essa mensagem agora. Para quem a gente não fala dessa situação específica, a gente fala de algo relacionado à justiça. E aqui eu diria que é algum embate judicial que você está tendo com alguma pessoa.
E esse embate é entre essa rainha de copas com uma rainha de espadas. Mas aqui é importante saber que o que é justo vai acontecer nessa situação. E aí eu não sei onde que você se encontra aqui, né? Foi um detalhe que eu dei. Numa ampla perspectiva, a mensagem é para um encontro destinado com uma pessoa ou um grupo de pessoas que está para cruzar seus caminhos. E chegou o momento. Aqui chegou o momento. Mas aqui tem questões. Porque é como se, por um lado, de fato, essa rainha de espadas e essa rainha de copas podem ser duas pessoas que se encontram. E a justiça no meio, o que é justo acontece. E o que é justo é que de alguma forma aconteça esse encontro. Nós temos essa perspectiva. Agora, numa outra perspectiva, aqui a gente pode falar da sua própria energia. E a gente fala de questões do seu interno. Ou seja, a gente fala de um lado, você se sentir como essa pessoa receptiva, um desejo, né? Sobre um desejo seu. Esse desejo de se sentir e de se colocar como uma pessoa receptiva e amorosa perante essa situação. E por outro lado, a forma que você se porta é ao contrário. Você se priva e você corta e você se afasta e você também fica na defensiva perante essa situação. E isso está atrelado a questões que você viveu, também pode estar atrelado a questões de valores e até mesmo um se segurar que você age, sabe? É como se você se segurasse. E assim, gente, isso pode ser qualquer situação na sua vida, pode ser uma situação que retorna nos seus caminhos, alguma coisa do seu passado que retorna agora. Mas aqui a gente fala de algo que não tem como, aqui é destinado. É um grupo de almas que é destinado. Então, por exemplo, eu trouxe isso para uma situação relacionada a relacionamento afetivo, mas vamos pensar sobre agora novas pessoas, novos grupos que talvez estejam fazendo parte da sua vida. Aqui, para que essa situação esteja chegando na sua vida é porque você finalizou algo, ou você está finalizando. Ou seja, talvez você tenha passado por grupos na sua vida muito desafiadores, que não estavam atrelados com uma questão de afinidade de almas. Muito provavelmente aqui a gente fala até mesmo para alguns, intuitivamente, de uma questão de uma finalização de um karma. De alguma questão kármica que você esteja finalizando na sua vida. E isso está atrelado a grupos de pessoas que não tinham afinidade com você, mas você precisou estar nesses grupos para extrair aí os seus aprendizados de vida. Então, perante essa finalização, você saiu muito... a palavra é muito calejado perante essas situações. Porque pode ser que você tenha passado por traição, pode ser que você tenha passado por desgastes muito grandes. Ou seja, você se fechou. Nesse se fechar, isso está atrelado a todas as questões que você viveu, né? Dos valores, enfim, de crenças. Então é como se agora chegasse uma situação ou um grupo de pessoas diferentes na sua vida, um grupo de almas, né? E você continua se mantendo fechado, porque você já passou por situações desafiadoras um dia. Mas aqui é como se fosse até mesmo um momento de você se abrir, né? Mas aí para cada um isso é muito particular, porque tá atrelado ao seu sistema de crenças, tá atrelado ao que você viveu na sua vida. E é isso. E o desenrolar dessa história para cada um vai ser diferente, mas a mensagem é: chegou um momento de você se conectar com uma situação verdadeira na sua vida, que tem afinidade de alma. Quando você se encontrar com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas, vocês vão se reconhecer. Aqui eles falaram que vocês vão se reconhecer pelo olhar. Pelo olhar. Para quem servir. E é isso. Uma mensagem final aqui para Sagitário. Caridade. Oração e contemplação. Conecte-se com os céus, peça e você receberá. Aqui também, olha... Nossa, aqui nós temos muito forte a presença do terceiro raio da Fraternidade Branca. Mestre Jesus, perdão. Você está num caminho de luz, de amor e de perdão. Uma cura paterna é possível nesse momento. Essa rigidez muito grande e essa questão de sistema de crenças, de valores, enfim, não sei o que se trata isso. E até mesmo das questões que você viveu no seu passado pode estar atrelado com questões relacionadas ao seu masculino ou à figura masculina na sua vida.
E aqui eles estão te convidando ao perdão dessa situação específica, né? Que você possa trabalhar isso em si, se possível. E numa outra perspectiva, com a mensagem da caridade, aqui, perante aí esses desafios que você enfrentou, se você se encontra na necessidade e até mesmo no processo de conseguir se libertar dessa rigidez que agora você se encontra, dessa postura de defensiva muito grande para receber as novas situações na sua vida, se você, aí no seu processo, né, de conexão espiritual, você pode conversar, né, com a sua espiritualidade e pedir sabedoria para lidar com isso, e até mesmo a cura que você precisa perante essa situação. Peça e você receberá. Às vezes é aquele momento em que a gente pode se conectar com a nossa espiritualidade, pedindo para que eles também nos ajudem a nos curar dessas situações que a gente viveu, para que a gente não fique tão fechado para receber as novas situações que estão para chegar. Aqui a gente fala para muitos de uma dificuldade extrema de confiança, e a confiança ela está atrelada a questões do seu masculino, da sua energia masculina. Aliás, também, mas aqui eu vejo uma energia masculina que talvez você esteja adquirindo na sua vida e com uma dificuldade para se abrir para o seu feminino, que é essa energia receptiva. Por isso a defensiva. Bom, Sagitário, é isso. Eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Nós nos vemos. Um grande abraço.